Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 29 de março, mas uma palavra muito importante. Preciso da sua máxima atenção. A nossa leitura do dia em João 5 e também em Números 6, e eu quero trazer uma palavra em João capítulo 6, versos 5 a 9. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versos 5 a 9. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, se você puder, sem preguicinha, mas vai ser muito importante. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu já comentei em uma reflexão passada que, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde, são cerca de 55 mil lesões e doenças e causas de morte catalogadas na Classificação Internacional de Doenças, CID. E também nessa mesma reflexão eu compartilhava que nós temos no Brasil em torno de 500 mil médicos. Olhando para esse texto, nos versos 1 a 3, nós vemos que a busca por cura de enfermidade era muito grande. Não era pouco, era muito grande. E não é muito diferente em nossos dias. Veja comigo o verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que estivesse. É, é, Nós vemos que era uma multidão ali que jazia ali. A busca por cura da enfermidade era muito grande, assim como vemos hoje nessas mais diversas enfermidades, nesse meio milhão de médicos no Brasil, fora os demais profissionais da saúde. A busca por cura da enfermidade, ela é algo muito grande. E li aqui no versículo 4 algo que não há necessidade de nós entrarmos nessa questão de se o agitar da água por um anjo, se aquilo seria verídico ou apenas crença dos populares e que João relatou aqui, tá? Conforme está relatado aqui no Evangelho segundo João. Eu prefiro dar enfoque ao que os versos seguintes dizem. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Versículo 5. E no versículo 6, Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Eu prefiro dar um enfoque à compaixão de Jesus. Uma compaixão que opera, que age, que atua, além das nossas limitações, além das nossas circunstâncias, sejam físicas, emocionais, psicológicas ou até mesmo espirituais. Você prestou atenção aqui no texto?
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, Jesus viu, Jesus notou, observou, Jesus prestou atenção. Jesus não está desatento àquilo que tem acontecido à minha e à sua vida. Jesus não está desatento às circunstâncias que nos cercam. Jesus estava vendo aquele homem e nessa hora, nesse preciso momento, Jesus está vendo a mim e a você. Não apenas vendo o meu exterior, que eu estou com essa camisa. Não apenas vendo que, de vez em quando eu pego aqui os óculos para poder olhar o texto. Não apenas vendo que eu estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar contigo, mas vendo o que se passa aqui dentro do meu coração. Vendo o que se passa dentro de você. Vendo como andam os seus pensamentos. Vendo como andam as suas emoções, vendo como anda a sua disposição interior, contemplando todo o teu ser. E mais do que isso, não é apenas vendo, mas ele sabendo. Jesus não apenas não viu que ele estava ali, mas Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Jesus sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Lá no profundo. Você e eu, muitas vezes, só enxergamos o raso, o superficial, mas ele vai lá no profundo das circunstâncias, das questões, de tudo. Profundamente ele sabe o que está acontecendo com você, comigo, nesse mundo. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo com aquele homem. E no versículo seguinte, por mais que muitos apontem que o homem... eu já ouvi muita pregação. Jesus perguntou se ele queria ser curado, querificação. Ele foi dar desculpa. Gente, preste atenção. O homem estava doente há 38 anos. Há 38 anos que ele se achava enfermo. Ali onde ele estava, era a sua, vamos dizer assim, era a sua habitação. Era ali que ele jazia. E ele estava enfermo há 38 anos. Aquele homem não deu uma resposta objetiva. Sim. Simplesmente a palavra sim. Mas ele conta ao Senhor o seu esforço físico para ser curado. Quando ele fala, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava dizendo, Jesus, eu me esforço para que eu seja curado. Eu vou até lá para ser curado, mas eu não consigo. É lógico que ele estava dizendo para Jesus, sim, eu quero. Só que ele aproveitou, disse isso, estava ali explícito naquilo que ele falou, mas além disso, ele disse que estava tentando fazer do seu jeito e não contava com a ajuda de ninguém. Para que, no entendimento dele, não vou entrar aqui na questão se de fato havia esse agitar das águas, se era um anjo ou não, eu não vou entrar nessa questão. Mas a questão é de que aquele homem estava diante daquele que poderia o curar. E aí, lembra que eu falei no início das 55 mil doenças? Hoje, em nossos dias, nós temos, não só hoje, né, desde sempre, diferentes tipos de doenças. Mas hoje em dia, o nosso estilo de vida da sociedade, com o estilo de vida da nossa sociedade, as doenças emocionais, elas são muito evidentes. E você sabia que sentir uma emoção não é insignificante para o organismo? Você sente algo emocionalmente
e essa emoção produz algo no teu organismo. Você já deve ter ouvido falar das descargas de hormônios, por exemplo, né? Dependendo da emoção que você sente, dos diferentes tipos de hormônios, com os diferentes tipos de emoções que nós sentimos. E esse é um tema mundialmente reconhecido que tem uma área de estudo que é a psiconeuroimunologia. Psiconeuroimunologia, que estuda a respeito disso. Como as emoções elas interferem no organismo. E você já deve ter ouvido falar sobre as doenças emocionais ou psicossomáticas. Ou seja, reações emocionais que geram sintomas no corpo, físicos. E não há emoções sem impacto no nosso corpo, pois elas funcionam justamente como uma interface entre o cérebro e o corpo físico. O meio entre o cérebro e o corpo físico passa pelas emoções. Então, é importante eu fazer uma ressalva aqui, dizer que o diagnóstico para essas doenças emocionais ele é feito por exclusão. O médico primeiro avalia as possíveis causas orgânicas para depois ele fazer uma investigação da ordem emocional. As doenças emocionais, elas também podem apresentar sintomas psicológicos, que podem incluir ansiedade, irritabilidade, impaciência, fadiga, cansaço, tristeza, perda de prazer e falta de interesse em atividades diárias. No corpo, elas costumam aparecer onde há maior vulnerabilidade de acordo com cada organismo. E existem N doenças emocionais causadas pelas emoções. Mas vou botar aqui 9 das mais comuns: doenças de pele, problemas estomacais, desregulações intestinais, infecções de garganta, prejuízo aos pulmões, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações, alterações de coração e circulação e até modificações na região íntima. Transtornos mentais como ansiedade, estresse, depressão podem também ser tanto causa de doenças emocionais como também sintomas. Ora, são causa, mas dependendo podem ser também sintomas. E principalmente em crianças e idosos. Por que as nossas crianças e os nossos idosos foram talvez dos que mais sofreram com essa pandemia? Porque eles possuem uma forma diferente de manifestar a depressão. Por exemplo, sendo a somatização, a adição de doença emocional ou psicossomática um dos principais sintomas. E as doenças emocionais, elas costumam surgir nos seguintes momentos. Por exemplo, episódios de sobrecarga nas tarefas ou nas dificuldades enfrentadas, problemas de ordem financeira que parecem sem solução, eventos traumáticos na infância ou na vida adulta, problemas no relacionamento com a família ou amigos, perda de um ente querido. Aliás, sábado eu pregava no conto evangelístico no lar de uma família da nossa igreja, e tinha lá uma visitante convidada ali deles, que ela, determinada coisa que eu falei, eu não quero falar aqui, a fez ficar muito, muito tocada. Ela estava na primeira fileira, então quem estava atrás não via. Uma pessoa que estava ao lado viu, e eu vi, porque eu estava olhando de frente, quem estava atrás não via. E ela começou a chorar, porque eu falava sobre algo ali, de que nós não deveríamos colocar a culpa em Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida. E ao término do culto eu soube que ela havia 3 meses
que ela havia perdido o seu esposo, o seu companheiro de vida. Então, são eventos que podem causar, né, como sintoma somático a depressão, ansiedade ou outros transtornos, e sem falar também da influência genética. Por que eu estou falando isso? Porque todas as enfermidades, elas têm origem na queda da humanidade. É porque o homem pecou, tá? Porque o homem pecou, então a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo, então você adoece e você morre, ok? E as enfermidades, elas só vão ser eliminadas de nós apenas quando o nosso corpo for um corpo glorificado. Corpo glorificado, um corpo transformado. Quando Jesus retornar, onde que estiverem vivos terão seu corpo transformado, e os mortos voltarão do paraíso, os seus corpos ressuscitarão, sua alma ali retornará ao corpo, num corpo transformado, e isso tudo num abrir e piscar de olhos, essa transformação, quando Jesus retornar, para que depois nós encontremos com o Senhor nos ares. Isso para aqueles que estiverem em Cristo, que eu estou falando especificamente o que eu acabei de falar agora aqui, tá? Mas, por mais que as doenças só sejam eliminadas totalmente no fim de todas as coisas, só lá na eternidade, na glória, e tem origem no pecado, a origem das doenças é o pecado, elas podem ter diferentes causas. E eu estava falando aqui das doenças emocionais, das causas emocionais. Você tem a causa orgânica, então o corpo ele vai envelhecendo, falta de manutenção, ele adoece, ok? E por conta mesmo do envelhecimento, o processo natural. Então, a máquina, ela está aí, sofre as avarias, né? A máquina do nosso corpo físico. Então, claro que tem essa origem orgânica, essa causa orgânica. Mas é como você, por exemplo, ficar debaixo de um sol muito forte, e de repente você entra num ar-condicionado bem gelado. Provavelmente você vai ter alguma doença em decorrência desse choque térmico. Possivelmente, né? Melhor dizendo. Provavelmente, não, possivelmente. Então tem a causa orgânica. Tem as causas emocionais, que eu falei um pouquinho. E Provérbios 14:30 nos diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Está na Bíblia. Provérbios 17:22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Eu separei só esses dois versículos, mas tem N outros. Ela pode ter como causa não apenas orgânica, emocional, mas também maligna, claro. Sim. Lucas 13:10-16. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Quanta hipocrisia, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita! No sábado não desprende a da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Ou seja, ela andava curvada por uma enfermidade maligna, demoníaca. Existe? Sim. E como no nosso contexto aqui, como consequência, como causa
o pecado. Verso 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Causa orgânica, causa emocional, causa demoníaca, maligna e também consequência do pecado. O pecado, ele traz suas consequências, ainda que nós não as percebamos. Mas o pior de tudo é nós ignorarmos o fato de que sem arrependimento, a maior das consequências virá: a condenação eterna. E Isaías 53 nos mostra algo importante a comentar com você aqui. O versículo 4, a partir do 1, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Uma pausa aqui. Mateus 8, 16 e 17 são cumprimento desse verso aqui, eu compreendo assim, e plenamente nós, como eu falei no início, nós não teremos mais enfermidades plenamente, completamente, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Somos redimidos nele, então, num corpo glorificado, aqueles que depositam a sua fé em Cristo não terão mais enfermidade, sarados de qualquer enfermidade, no retorno do Senhor. E verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Do pecado. Verso 8, aqui de João 5. Então, Jesus dá 3 palavras de ordem para aquele homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E se você notar o detalhe do contexto, as ações de tomar o leito e andar, elas são repetidas ao se narrar a cura, mas não que Jesus mandou ele se levantar. Jesus disse para ele, levanta-te, mas na narrativa não foi sendo falado o levanta. Foi falado apenas na narrativa o toma o teu leito e anda. No lugar do levanta-te, está dito, no versículo 9, por exemplo, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. E tomou o seu leito e andava. Mas ele ficou são. No verso 11, no lugar de levanta-te, está dizendo que, falando sobre aquele que o curou. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. No versículo 12 é dito, o homem que te disse. Né? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas não foi repetido ali, na narrativa, que aquele homem não foi repetida, que uma das palavras de ordem era para que aquele homem se levantasse. Não foi dito na narrativa. Jesus disse, mas não foi dito na narrativa. Ou seja, aquele homem, ele ficou são, curado por Jesus, por meio da palavra de ordem, levanta-te. Por isso eu te digo,
levanta-te. Levanta-te, em nome de Jesus. A palavra de Jesus declarando para que aquele homem se levantasse foi o que o curou. E eu creio que a mesma palavra do Senhor Jesus, a mesma palavra, a palavra, ela, por meio dela, o Senhor quer levantar você. É por isso que você está assistindo essa reflexão, porque por meio da palavra do Senhor, Ele está te dizendo, levanta-te! Porque você está habitando nesse lugar da enfermidade. Porque você está agindo como se você estivesse ali, como os enfermos. Levanta-te! O que está te fazendo ficar nessa posição de conforto, no leito, aguardando alguma mudança, de que sua vida seja transformada? E você está aí desse jeito? Levanta-te em nome de Jesus! O que está te fazendo ficar parado, paralisado, ou andando com dificuldade? Levanta-te em nome de Jesus! Por que você está prostrado? Levanta-te! Levanta-te! A palavra para você, levanta-te! Levanta-te em nome de Jesus! Já faz muito tempo que você está desse jeito? Levanta-te! É recente, tem pouco tempo? Levanta-te! Ah, ninguém está percebendo que você está desse jeito? Levanta-te! A origem é orgânica, é física. E é por isso que o teu corpo tem respondido assim e você anda... Nem você às vezes sabe, mas às vezes você sabe. E por isso você anda prostrado, para baixo, cabisbaixo. Devagar. Levanta-te! É emocional. Teu emocional está abalado. As tuas emoções elas estão desordenadas. Levanta-te! Em nome de Jesus. É um ataque maligno. É um ataque maligno. Levanta-te em nome de Jesus e que todo mal seja repreendido da sua vida em nome de Jesus. Mas levanta-te. É consequência do teu pecado. Arrependa-se. E levanta-te. Levanta-te. Em nome de Jesus. E quando Jesus, pela sua palavra, te levantar, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Levante-se, tome o teu leito e ande com seus pecados perdoados. Marcos 2, de 1 a 11. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levante-se, toma o teu leito e ande com seus pecados perdoados. Mas também, levante-se, toma o teu leito e ande com a visão restaurada para seguir a Jesus. Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão,
Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A palavra do Senhor para você é: levanta-te, recupera a sua vista e siga Jesus. Levante-se, toma o teu leito e ande, liberto por Cristo. Marcos 9, 17 a 27. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E talvez você esteja assim agora, pedindo ao Senhor: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Levante-se, toma o teu leito e anda liberto por Cristo. Espírito imundo, eu te digo, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Levante-se, toma o teu leito e ande louvando a Deus. Atos 3, 1 a 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha para mim! Eu não tenho prata nem ouro, mas a ti eu te digo: levanta-te! Levanta-te e anda! E louve a Deus! Levante-se, toma o teu leito e ande como um instrumento para a glória de Deus. Marcos 2, de 10 a 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico:
A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Levante-se como instrumento para a glória de Deus. Levante-se como um instrumento para a glória de Deus. Levante como instrumento para a glória de Deus. Levante-se, toma o teu leito e ande servindo a igreja. Mateus 8, 14, 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deixa camada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Levante-se para servir na tua igreja. O teu pastor, os irmãos lá, contam com você, ombro a ombro, junto, caminhando, trabalhando, servindo para a glória de Deus. Sirva! Mas me machucaram. Me falaram palavras que eu não queria ter ouvido. Eu também ouço. Eu também ouço. E às vezes essas palavras machucam. Mas e daí? E daí? Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que verteu o seu sangue precioso por nós e também por aquele que às vezes nos fere sem saber. Mas levante-se, volta ao convívio dos irmãos e sirva a igreja. E levante-se, toma o teu leito e ande como ferramenta para a salvação. Atos 9, 32 a 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Levante-se como ferramenta para a salvação dos perdidos. Levante-se. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Que você tenha convicção que não é um irmão, por mais que Deus possa usar para nos ajudar a nos levantar, mas é o Senhor que usa seus vasos de barro, seja compartilhando uma palavra, seja intercedendo por nós, mas é o Senhor que nos cura e nos levanta e nos faz a tomarmos o nosso leito, aquele lugar onde nós estávamos descansados, prostrados, e a nós caminharmos para a sua glória. Essa palavra que eu estou compartilhando aqui com você, essa palavra, ela é para mim. Mas eu sei que o Senhor está me falando que ela é para muitas pessoas. Por isso, eu não costumo te pedir, mas eu te peço, compartilhe, 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 compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.